Olá, sou Leonides Pereira de Souza Guimarães, moro em Uruaçu, Goiás, Brasil. Sou docente do ensino fundamental na segunda fase e atualmente estou coordenadora. Vou lhes apresentar de uma forma global do que se trata essa temática, incidências dos modos contemporâneos do brincar no comportamento e afetividade da criança. Vamos lá. A relação da sociedade com a tecnologia ela é condição necessária, porém ela é insuficiente para determinar a emergência da nova organização social que ora se apresenta. Se formos considerar sua dimensão social, política, econômica e, por que não dizer, cultural, o processo de tecnologização, ela transcende as fronteiras das redes globais de capital, bens, serviços, comunicação, informação, ciência e tecnologia e converge para uma sociedade que ela se vê em constante transição. Nesse sentido, ela é insuficiente, porque nós não tomamos posse de todas essas transformações. Isso é o que diz Castles. De caráter objetivo, essa transição ela alcança também pequenas instâncias do domínio global, como, por exemplo, nossas interações sociais, o brincar, nossos relacionamentos e nossas práticas educativas, nas quais também se concretizam nossos projetos pessoais, cujo objetivo é único, difundir a nossa comunicação. Assim, para que se compreenda os aspectos relativos aos modos contemporâneos de brincar, se comportar e se relacionar, essa mesma criança, no caso nativo digital, é inevitável deslocar-nos das concepções heróicas e prometianas que envolvem o conceito de internet, imensuravelmente valorizado pela média, pelos políticos, por atores sociais, líderes econômicos, para abrirmos-nos a um julgamento valorativo, sem desconsiderar suas deficiências e eficiências, claro. Mesmo que essas inovações tecnológicas, como o computador, o celular, o Xbox e outros, tenham se constituído elementos propulsores ao desencadeamento de novos modos de brincação, elas conduzem as crianças, adolescentes e adultos a novos processos de produção. Dentre eles, diversão, modos de viver, de pensar, agir, interagir. Isso ela vai incidir diretamente na redefinição de papéis nessa mesma sociedade, em rede que nós estamos inseridos, despertando o indivíduo para uma nova dinâmica de vida. Isso quem nos diz é Bono e Maia. Mediante esse aspecto, e considerando que há 3 décadas as crianças viviam uma infância de modo bem diferenciado ao que temos hoje, mesmo que tivessem sido influenciados pelos eventos que acontecem à sua volta, algumas pesquisas realizadas nos conduzem a antever que os hábitos desses utilizadores de mecanismos da rede incidem diretamente na relação da criança contemporânea com a forma com que ela vive, com que ela constrói suas identidades e emoções. Em constante mudança, essa forma de ver a criança e o adolescente há uma temporalidade, podemos dizer que a infância ela não é tão antiga assim. O nativo digital, especificamente essa criança hoje, ela tem a sua afetividade e a sua brincação afetada diretamente por essa mesma tecnologia digital, tá? Fator que, segundo Franco, pode contribuir para o declínio da falência ou experiência criativa, culminando, até de certo modo, com o empobrecimento intelectual. Para esse mesmo autor, o declínio ou falência dessa mesma experiência criativa abrange ainda a emissão de respostas pouco criativas que, vez ou outra, são emitidas pela criança em diversas circunstâncias.
A essa falência da criatividade, ele diz que mantém relação também com a transformação do brincar. E sua escolha direta por objetos, brinquedos, que dispensam qualquer forma de criatividade. Por isso é importante que se discuta a relação da criança com os objetos brinquedos, por meio das quais ela experimenta diversos sentimentos, conforme explica o Winnicott. Então, a partir dessas experiências que nós destacamos como virtuais, que conduz essas nossas crianças a um processo de brincação, que em constante movimento se realiza e se modifica através da estrutura desses mesmos objetos brinquedos, é que nós encontramos a justificativa para a realização desse estudo. Pertinente ao desenvolvimento desse tema, nós abordamos diferentes assuntos, mas, de certo modo, interligados ao conceito de infância, que é o direito de mídia, né? Anunciado pelo brincar contemporâneo e que se insere no contexto de proteção proposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Até que ponto a criança ela deve ser projetada dentro desse direito de mídia e até que ponto o conceito de infância se perde aí, conforme destaca Oliveira. Nesse sentido, Buckingham, ele traz uma luz aos estudos quando ele diz que o brincar, a partir da evolução tecnológica, especificamente a rede de internet, ela inquieta a criança sobre possíveis influências desses modos contemporâneos de brincar em seu próprio comportamento e afetividade. Quando, por exemplo, as brincadeiras de tradição histórica perdem espaço para o brincar virtual, admitindo como referência a abordagem winnicottiana sobre o brincar, temos que esse modo contemporâneo de brincação, envolvendo a rede de internet e os objetos midiáticos, ele é um lugar propenso que serve de espaço potencial para que a criança contemporânea, o nativo digital, desenvolva o seu self. Nesse sentido, o estudo ele teve como finalidade examinar esse novo lugar do brincar, no qual há disponível a atividade de brincação, postula-se ainda a analisar como esses modos contemporâneos de brincação incidem sobre a socialização e o comportamento da criança. Nós desenvolvemos, ao longo do estudo, a temática O Sujeito Criança na Sociedade Contemporânea, onde nós descrevemos sobre a infância no conjunto das mídias interativas e também abordamos sobre os brinquedos que essas crianças trazem como imagem do seu tempo, abrangendo o fenômeno do brincar nessa mesma sociedade contemporânea. Objetivamos com essa temática conhecer o processo de transferência do brincar com objetos brinquedos tradicionais para o brincar virtual. Especificamente nessa parte, nós realizamos um zeitgeist do brincar com o intuito de compreender esse processo de transformação dessa atividade, de acordo com essas mudanças ocorridas no seio da sociedade global. A identificação de fatores sociais e afetivos também foi outro fator importante no estudo, que foi destacado e descrito no tópico Brinquedos Midiáticos e os Impactos sobre a Realidade da Criança Contemporânea ou Nativo Digital. Por fim, o estudo ele corrobora com a hipótese de que
Os modos contemporâneos de brincar afeta de modo negativo o comportamento e a afetividade da criança se não houver um acompanhamento efetivo de seu próprio responsável. E assim nós finalizamos o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. Obrigada por me ouvir.